E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar nesse vídeo sobre o DA Clássica, que foi um jogaço e foram dois tempos muito distintos um do outro. O primeiro, a gente vai comentar tempo por tempo aqui, tá? O primeiro foi um controle absoluto do Bayern de Munique. E o segundo, o Dortmund voltou com uma postura muito diferente e foi um jogo muito complicado e realmente foi uma partidaça com cara de clássico alemão. Realmente, primeiro tempo de um time só e segundo tempo, um jogo bem diferente e com o Dortmund até superior que o Bayern. Então realmente foi uma partidaça e vamos comentar tudo o que aconteceu nesse vídeo. Mas antes, só queria pedir, se vocês gostam do canal, por favor se inscrevam, deixem o like, compartilhem para outras pessoas e podem comentar à vontade, sempre tendo respeito. Então, na análise, como já disse, vamos falar primeiro do primeiro tempo, depois do segundo tempo e depois falar da parte individual, porque tem alguns jogadores que eu quero destacar aqui, tá bom? Então, sobre o primeiro tempo, o que eu tenho para dizer para vocês? O Bayern foi absoluto. Para mim, maior defeito do Bayern no primeiro tempo foi ter saído só com 1 a 0. Eu acho que foi um crime o Bayern não ter aproveitado toda a superioridade para não abrir pelo menos 2 a 0 no placar. O Bayern vacilou muito porque o Bayern foi muito melhor em todos os aspectos do jogo. E o Bayern tinha que ter matado o jogo no primeiro tempo ou pelo menos ter aberto uma vantagem maior. Porque de verdade, no primeiro tempo, eu achei a postura do Dortmund muito reativa, muito só se defendendo, sabe? O Dortmund tá um pouco agressivo, assim. O Dortmund até tentava subir a marcação um pouco, mas não fazia isso tão bem. Daí o Bayern saía muito fácil da pressão do Dortmund. E daí o Dortmund ficava só se defendendo. Eu achei a postura deles muito fraca. E enquanto isso, eu achei o Bayern muito convicto no jogo. O Bayern, sendo bem sincero, venceu o Dortmund no primeiro tempo em tudo. Na questão física, o Bayern tava engolindo eles fisicamente. Intensidade, né, obviamente. Tecnicamente, qualidade individual, o Bayern tava melhor. O Bayern tava se sobressaindo na sua própria série de bola. O Bayern tava conseguindo progredir muito facilmente, saindo com a bola. O Bayern tava conseguindo, quando precisou, achar a transição mais rápida. O Bayern tava conseguindo pressionar muito bem o Dortmund na saída deles e roubar a bola rápido. A pressão pós-perda do Bayern tava funcionando muito bem. Defensivamente, o Bayern anulou o Dortmund. O Dortmund aqui, se a gente for ver o primeiro tempo, ó, a gente vai ver o Dortmund deu 8 finalizações no jogo, 2 grandes chances, 1,5 gols esperados, tá bom? Primeiro tempo, zerado. Eles não chutaram uma vez no primeiro tempo. O Bayern anulou o Dortmund. O Dortmund não existiu. Foi até engraçado, depois dos 25 minutos por ali, quando o Dortmund pela primeira vez estava conseguindo progredir com a bola pro campo do Bayern. E nem sequer chutou, mas estava conseguindo pelo menos manter a bola no campo do Bayern. Assim, o Dortmund não fez nada. Eu achei que um pouco da postura do Dortmund, eu achei que eles podiam ser mais agressivos, mas também uma partida muito boa do Bayern. Como eu disse, defensivamente, a pressão do Bayern não deixava o Dortmund sair. O Bayern com a bola, conseguindo jogar com a bola nos pés muito bem, controlar o jogo perfeitamente. E eu achei que faltou aproveitar tudo isso para fazer mais gols. O Bayern acabou não criando tantas chances, porque o Dortmund até que se defendia bem. Eu até achei que o Bayern estava com uma vantagem muito superior quando o Kane baixava e ele fazia aqueles lançamentos de 60, 50 metros perfeitos, né? O Kane hoje, que ele deu de lançamentos incríveis de 50, 60 metros, não tá escrito. O Harry Kane hoje, a gente já vai falar sobre ele no final do vídeo, mas foi o melhor da partida. Mas ele achou muito lançamento pro Olise ali, o Olise sozinho na lateral. Só que ao mesmo tempo, o Bayern não tava com tantos jogadores no ataque quando tinha esses lançamentos, então o Bayern conseguia a parte ofensiva, conseguia uma chance um pouco mais perigosa, mas não criava isso numa chance de gol. Eu acho que o Dortmund deu muitas oportunidades do Bayern avançar, mas o Bayern tava com dificuldade de criar isso em grandes chances, porque o Dortmund também tava se defendendo bem naquele último terço. Mas o Bayern, mesmo assim, criou algumas oportunidades, fez o gol no escanteio. Eu até achei engraçado, né? O Bayern teve algumas oportunidades de bola rolando, mas só foi conseguir fazer o gol na bola parada mesmo. Teve bola na trave do Olise, teve gol perdido do Luiz Dias, chute do Kimmich de fora da área. Então o Bayern criou algumas oportunidades sim. Mas no final foi só 1 a 0. Daí, então o que eu já disse, ó, primeiro tempo, vou até botar isso aqui no título do vídeo, foi um clássico de um time só. O Bayern
anulou completamente, dominou o Dortmund. Não foi nem parecia clássico, parecia que o Bayern pegou um time qualquer e tava controlando completamente. Foi uma dominação total do Bayern de Munique. No segundo tempo, eu achei que o Dortmund veio com uma postura muito diferente. O Dortmund veio muito mais agressivo, querendo o jogo, pressionando o meio de campo, sem dar espaço pro Bayern. O Dortmund com uma intensidade muito grande, veio com aquele algo a mais, de querer mais, de pressionar, de dar a vida em campo. E eu acho que o Dortmund começou a vencer o Bayern fisicamente. Segundo tempo, o Dortmund voltou muito bem. Questão de postura, eu tô falando, o Bayern, muito mérito em anular o Dortmund no primeiro tempo. Mérito do Bayern, mas eu também achei que a postura do Dortmund estava muito reativa e muito passiva. Eu achei que faltou mais querer do Dortmund. Eu até achei engraçado que no começo da transmissão da Cazé TV, eles vieram com a entrevista do Kovac, que ele falou, pra vencer, o Niko Kovac, que é o técnico do Dortmund, pra vencer do Bayern, você tem que ser corajoso. Eu achei o Dortmund muito pouco corajoso no primeiro tempo. Mas no segundo não, eles realmente foram corajosos, eles foram agressivos e começaram a dar muitos problemas pro Bayern. O Dortmund veio com aquele algo a mais de intensidade, de querer, e começou a vencer do Bayern fisicamente de intensidade. O Bayern tava com muitos problemas, o jogo ficou muito 50-50, no sentido de muita dividida, meio de campo, sem ninguém criar chances reais de gol, mas o Dortmund tava superior na partida. Com isso, conseguiu criar uma ou outra oportunidade, teve um escanteio que o Imecha quase fez o gol de cabeça. Não foi escanteio, né? Foi uma falta. Um lançamento na área que o Imecha quase fez o gol. Teve a chance do ADM num baita vacilo do Kimmich. O Kimmich que jogou muito bem hoje, mas quase entregou um gol pro Borussia Dortmund. Aquele lance foi muito ruim do Kimmich. De resto, jogou bem. Então o Dortmund tava sendo melhor. Daí o Kompany, vendo isso, o que ele fez? Ele tirou o Jackson e ele colocou o Goretzka. Nesse momento, quando eu vi que o Goretzka ia entrar, eu fiquei assim, tá, quem que o Kompany vai tirar? Eu tava pensando, será que ele vai tirar o Pavlovic? Ou será que ele vai tirar o Jackson? Eu tava pensando isso antes mesmo dele anunciar a troca, né? Eu pensei, eu acho que tirar o Pavlovic seria um erro. Porque que nem quando o Bayern fez 1-0, um pouquinho depois, no primeiro tempo, o Dortmund tentou ser um pouco mais agressivo, até conseguiu um pouco depois que o Bayern fez 1-0. E o que o Bayern fez? Se defendeu bem, não cedeu chances, e depois começou a baixar a bola e controlar. Com a bola nos pés. Começou a jogar com a posse de bola, o Bayern, no primeiro tempo, quando o Dortmund começou a ser mais agressivo. Eu falei, vai tirar o Pavlovic? O Pavlovic é esse cara do controle, é esse cara que põe a bola nos pés e dá calma pro time. Eu achei que não seria certo você tirar ele, porque o Bayern precisava acalmar o jogo. O jogo tava muito pressão do Dortmund. E eu falei, talvez o Jackson. Eu pensei, será que ele vai tirar o Jackson? Tá jogando meio mal. Vai tirar o Jackson e vai colocar o Goretzka. Por que o Goretzka? Para dar peso físico no meio de campo. Então o que o Kompany fez? Que foi o que eu pensei que ele poderia fazer, mas eu até achei que ele não ia fazer isso, mas ele fez. Ele colocou o Goretzka para dar mais poder defensivo pro Bayern no meio de campo, mais fisicalidade, mais intensidade no meio de campo. E daí... mas manteve o Pavlovic para manter um cara que é melhor com a bola nos pés, um cara que dá mais controle caso precisasse. Mesmo assim, não funcionou tanto, porque o Dortmund continuou pressionando muito, mas o Dortmund já parou de criar chances. A gente viu que quando colocou o Goretzka, o Dortmund tava melhor na partida, tava com mais intenso, mas já não tava conseguindo criar chances efetivas de gol. Então o Bayern defensivamente deu uma estabilidade maior com o Goretzka. E daí, depois disso, né, o Bayern conseguiu um contra-ataque, um lançamento fenomenal do Harry Kane, um lançamento mais 18 do Harry Kane pro Luis Dias. Depois eu vou falar do Luis Dias, né, quando a gente vier pros destaques individuais. Mas uma das poucas jogadas que o Luis Dias acertou no jogo, ele cortou pro fundo, cruzou, o Job Bellingham tentou tirar dali, e daí foi uma jogada de 1000 de QI do Olise, assim, uma jogada muito inteligente dele. Ele viu que o Job Bellingham ia rifar a bola, só que ele tava em cima da linha. O Olise só se tacou na frente do chutão que o Job Bellingham ia dar, pra quando ele chutasse, desviasse no Olise e entrasse no gol, né? Porque ele tava em cima da linha, então a bola só podia entrar pro gol. Deu certo, uma jogada assim, de inteligência muito à frente do Olise, 2-0. Um pouco depois, o Dortmund conseguiu fazer o jogo. Eu achei que quando fiz o 2-0, eu falei, o Dortmund vai controlar, mas o Bayern vai segurar essa partida e vai conseguir vencer com uma certa tranquilidade. Mas aos 84, um belo lançamento do Schlotterbeck invertendo o jogo.
O Rierson ali deu um chuta, ele deu um cruzamento, foi uma pancada, né? Pra área, a bola passou e o Brandt só desviou. Depois daquilo eu falei, meu Deus, 2-1, o Dortmund vai vir pra cima, eu fiquei com medo, né? O Dortmund veio pra abafa, veio com mais intensidade, vamos tentar o empate naquele abafa, mas o Bayern conseguiu se segurar bem defensivamente, conseguiu até achar uma chance, né? Quase fez o 3-1. Mas o Dortmund veio pra abafa mesmo e o Bayern se segurou ali e conseguiu a vitória. Então, primeiro tempo, o Bayern dominou total. Segundo tempo, o Dortmund foi melhor. Mas, no geral, o Bayern mereceu mais a vitória, porque o tempo que o Bayern foi melhor foi muito superior ao que o Dortmund foi melhor. Mas, se o Dortmund arrancasse um empate no abafa no segundo tempo, não seria injusto, porque eles realmente vieram com uma energia diferente na segunda etapa. Agora, destaques individuais. Eu queria falar, né, da dupla de zaga do Bayern. Eu até vi os caras na transmissão criticando o Upamecano. Eu não acho que ele jogou mal. Eu acho que teve um lance lá que ele se atrapalhou, deu um passe em cima do Sacha Boey, nada a ver. Mas ele mesmo recuperou daquele lance. Mas no geral, principalmente no segundo tempo, a gente viu que o Upamecano e o Jonathan Tah jogaram bem. O Dortmund tava pra cima do Bayern e o Bayern pouco cedeu pro... Coletivamente, o Bayern marcou muito bem, mas a dupla de zaga faz parte do coletivo, né? Eu achei que a dupla de zaga foi bem. Até no primeiro tempo, pra conseguir fazer aquela pressão e encurralar tanto o Dortmund na primeira etapa, o Upamecano e o Jonathan Tah, eles estavam jogando na metade do campo do Dortmund, assim. Então, jogar daquele jeito tão avançado é difícil, e eles fizeram aquele controle de pressionar e encurralar o Dortmund muito bem. Uma partidaça do Laimer, principalmente no primeiro tempo, mas eu gostei muito do jogo do Laimer. Eu acho sacanagem quem reclama dele. Eu acho que, assim, o Laimer não é um super lateral, mas ele é um cara que faz muito bem a função. Eu realmente gosto muito do Laimer. Quanto mais eu assisto, eu acho que, assim, ele nunca vai ser valorizado como ele merece. O Laimer jogou muito bem. O Kimmich deu assistência naquele escanteio, né, pro gol do Harry Kane. Mas, no geral, o primeiro tempo do Kimmich mostrou o porquê eu acho que nesse momento ele é o melhor volante do mundo. Ah, mas tem o Pedri. O Pedri é mais camisa 8, né? Então, como camisa 6, pra mim o Kimmich é o melhor do mundo. E o primeiro tempo foi sensacional. O segundo também foi bom dele. Eu gostei do segundo tempo no geral. Eu acho que fisicamente ele caiu um pouco, mas com o time inteiro do Bayern, o Dortmund encurralou. Mas ele ajudou a defender e tal. Só que ele quase errou um passe muito feio que podia ter dado um empate pro Dortmund. Quando tava 1-0 pro Bayern ainda, né? Quase que ele deu 1-1 pro Dortmund. Mas tirando aquele lance, jogou bem. O Harry Kane, não tenho o que falar, é o melhor jogador do mundo atualmente. Cara, a partida do Harry Kane é sensacional. Ele faz o gol, mas ele vindo como 10, ele é imparável. Eu juro, assim. O Harry Kane no primeiro tempo, tanto de lançamento que ele acertou, não tá escrito. O lançamento, ele passe que ele achou pro Luiz Dias no gol do Olise. Meu Deus do céu, cara, é incrível. Ele se propõe a defender pelo time. A gente viu o Harry Kane bloqueando um chute, eu acho que foi do Fábio Silva, né? Bloqueando o chute, dando carrinho pra defender. E principalmente o que eu mais gostei do Harry Kane nessa partida é a facilidade dele pra girar. Tipo, ele pega a bola lá no campo do Bayern, os caras vêm pressionar ele gira com uma facilidade pra cima dos caras do Dortmund pra conseguir fazer o lançamento. Ele escapa de pressão fácil, não é só no passe. Harry Kane, ele é muito grande, então ele não é aquele cara que vai sair driblando todo mundo. Mas o jeito que ele faz o pivô e gira pra cima do defensor e escapa, não é aquele drible plástico, mas ele dribla o cara como se fosse nada. Ele gira e dribla, passa no marcador como se o cara não existisse. Cara, é fenomenal. E não à toa, no segundo tempo, o que fez muito o Dortmund crescer na partida foi toda vez que o Harry Kane pegava na bola, vinha dois caras em cima dele, ele passava dos caras, só que os jogadores do Dortmund faziam uma falta nele. Porque ele tava imparável. O único jeito de parar o Harry Kane nessa partida foi na falta. E não à toa, eu até vi essa estatística antes de vir fazer o vídeo. Se eu não me engano, ele sofreu 6 faltas. Ele sofreu 6 faltas. Aí, ó, falta sofrida, 6. O único jeito que os caras acharam de parar o Harry Kane foi na falta, e mesmo assim ele fez um gol e meio que deu uma assistência pro segundo gol, né? Porque o passe que ele achou pro Luiz Dias foi fenomenal. O Olise, muito bem. Gostei da partida do Olise, o gol dele, criou chances.
Achei que o Olise, principalmente os lançamentos com o Harry Kane, cara, isso eu tenho que falar. O Harry Kane deu um monte de lançamento pro Olise, né? O jeito que cara, a técnica do Olise pra dominar a bola é diferenciada. Você vê, o Olise, como jogador, todas as funções dele, ele é incrível. Mas você vê o talento dele só no jeito que ele domina a bola. O cara domina com as costas, o cara domina de peito, domina dando só só tocando levemente o pé na bola. Cara, é uma destreza pra dominar a bola, é incrível. Teve bola na trave dele, um jogadaço, ele criou chance, assim, o Elise fez uma partida incrível. Eu queria falar do Nicolas Jackson e depois do Luiz Dias. Cara, eu ainda tenho que ver, eu acho que esse tipo de jogo não era muito pro Jackson. Hoje ele jogou mal, não foi uma boa partida dele, ele jogou mal. Mas eu também acho que, cara, eu não tô gostando muito do encaixe dele no time. Não só da qualidade técnica, mas do encaixe mesmo. Porque assim, com o Gnabry, o que acontece, né? Eu até separei a notícia aqui. O Gnabry, ele teve um problema nos adutores e saiu da partida, né? Com o Gnabry, o que acontece? O Harry Kane fica de centroavante, só que o Harry Kane ele baixa muito pra construir jogo, igual ele fez hoje, né? O Harry Kane, ele é um 9 e um 10 ao mesmo tempo. Só que o Gnabry, ele sai mais da área. O Gnabry, ele faz a parte de infiltração, saindo atrás do Kane, né? O Jackson não, ele não faz a infiltração porque já tá na frente do Kane. O Jackson já tá na frente, então ele não consegue fazer a infiltração. Então assim, eu até acho que seria mais natural e facilitaria o jogo do Jackson se o Jackson jogasse atrás do Kane. Só que por que também não é fácil fazer isso? Porque o Gnabry, quando ele joga atrás do Kane, ele baixa também mais pra jogar. O Gnabry tem mais capacidade de jogar entre as linhas, ele tem uma capacidade de playmaker muito melhor que a do Jackson. Então o Jackson ele acaba ficando muito como um centroavante referência no ataque. Só que ele fica muito isolado, ele quase não participa do jogo, quando ele participa, não vai muito bem. Mas eu acho que o Jackson fica muito isolado e quase não ajuda, sabe? Ele parece só um cone que botaram ali pra prender o zagueiro do Dortmund. Ele fica muito isolado. Mas mesmo assim, quando ele jogou, ele não fez muita coisa, né? E daí que eu queria falar dessa questão da lesão do Gnabry, que eu acho que não é nada demais, tá? Acho que foi só um problema simples. Vou esperar mais notícias, qualquer coisa eu falo pra vocês. Mas, cara, o Bayern não tem banco. olha o que eu falo pra vocês, quase todo vídeo, que o Bayern precisa contratar pelo menos mais um ponta. O Bayern, olha aqui o banco de reserva do Bayern, não tem atacante reserva. Tem só os caras da base, tipo o Leonard Cole. Só que o Leonard Cole é um cara que eu acho muito talentoso, um jovem promissor. Mas eu não acho que ele esteja pronto ainda mais nesse tipo de jogo. Até porque ele é muito franzino, né? O Leonard Cole é muito baixinho, mais fraquinho. Na intensidade do jogo de hoje, não tinha capacidade dele jogar. Então o Bayern não tinha reserva no ataque. Era o Jackson ou o Jackson. Eu até vi os caras na transmissão da Casa TV falando: ah, mas vocês preferiam jogar privilegiando o Jackson ou o Harry Kane? Quem se deixaria mais na frente? E os caras, pô, bota o Harry Kane mais pra frente, o Jackson mais pra trás, que você potencializa o Harry Kane. Mas o Jackson não tem capacidade de jogar muito atrás. A maior capacidade dele jogando atrás é o Harry Kane receber, fazer o pivô para infiltrar. E o Gnabry também faz isso. Mas ele não tem a capacidade de jogar entre as linhas, de baixar, construir jogo. Não tem essa capacidade. Então, limitou bastante até o ataque do Bayern. Eu acho que no primeiro tempo, se fosse o Gnabry no lugar do Jackson, eu acho que tinha uma chance muito maior do Bayern sair com 2-3-0. E pra terminar, da questão do Bayern, que tem um jogador do Dortmund que eu quero comentar, mas da questão do Bayern, o Luiz Dias. Eu acho que a parte tática, defensiva, pressão na saída de bola do Dortmund, de movimentação, o Luiz Dias, muito boa partida hoje, segurar a bola e tal. Mas na questão de finalização, meu Deus, Luiz Dias, eu passei raiva com esse cara hoje, não tá escrito. Hoje a finalização. Hoje, não tô falando que ele finaliza mal. Na verdade, eu acho que tem dias que ele finaliza muito bem e tem dias que ele peca. Acho que tem que ser mais consistente na finalização dele. Mas hoje, cara, a finalização do Luiz Dias, péssima. A única jogada que ele finalizou bem foi a que ele deu o passe que gerou o gol do Olise. Mas, cara, ele perdeu um monte de gol. Nos últimos lances, ele perdeu um gol inacreditável. Ele teve 5 segundos para decidir onde chutar. Ele esperou o zagueiro chegar para chutar e o Kobel fazer a defesa. Então, assim, cara, hoje o Luiz Dias perdeu umas 3 chances, assim. Ele tinha a obrigação de sair pelo menos com um gol hoje. Perdeu muito gol, finalizou muito mal. Hoje, realmente, o Luiz Dias hoje empenou na parte de finalização. Eu acho que na parte coletiva ele foi bem. Mas na parte de finalização, péssimo o Luiz Dias hoje.
E do Dortmund, eu tenho que falar do Schlotterbeck. Cara, eu juro, se o Bayern achar que não vai pagar a renovação do Upamecano que ele tá pedindo, o Bayern tem que começar hoje, a falar no ouvido do Schlotterbeck. Meu sonho é ver esse cara na camisa do Bayern. A partida que ele fez hoje foi imoral. Foi da elite da elite. Ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Mesmo se o Upamecano renovar, eu investiria no Schlotterbeck. E mesmo que bancasse o Jonathan Tah, deixa o Jonathan Tah no banco. Tanto faz. É que eu acho que o Bayern nunca vai fazer isso, mas eu faria esse acordo. Cara, meu sonho é ver Schlotterbeck fazer a dupla de zaga com o Upamecano. Ou se o Upamecano sair, cara, esse cara tem que vir pro Bayern. Eu sei que é difícil, eu acho que ele quer ficar no Dortmund, então não depende da vontade do jogador. Mas ele é um zagueiro tão bom, cara. Se ele viesse pro Bayern, meu, ia aumentar o nível do Bayern, você não tem noção. É zagueirando, hoje impecável a partida defensiva dele, mas também é construindo o jogo. O gol do Dortmund começa no lançamento dele, que ele inverte o jogo, com a bola nos pés. É um dos melhores zagueiros do mundo também. Cara, o Schlotterbeck é elite da elite. E pra terminar o vídeo, eu queria pedir a sugestão de vocês, porque o que acontece? Essa semana, talvez eu tenha mais tempo. Se eu tiver mais tempo, eu vou fazer 2 vídeos no meio de semana. Um vídeo deve ser o pós-jogo do Bayern e Clube Brugge. Mas eu também queria fazer um vídeo sobre a questão contratual do Upamecano e do Gnabry. Se eu conseguir fazer 2 vídeos, eu faço os 2. Mas se eu só tiver tempo pra fazer um, qual vocês preferem? O pós-jogo do Clube Brugge ou o vídeo do Upamecano do Gnabry? Eu, pessoalmente, faria o do Upamecano do Gnabry, porque eu acho que o pós-jogo contra o Clube Brugge na Allianz Arena vai ser mais do mesmo, entendeu? Mas eu quero saber a opinião de vocês, mas eu vou tentar fazer os 2. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!